Hoje, dando uma continuidade nisso, talvez de uma forma não tão prática, olhando para um texto mais teórico, mais teológico, o texto de João, Evangelho de João, continuamos nos textos de João, né, um dos apóstolos que mais escreve sobre o amor, meditando no capítulo 1 de João, versículo 1 ao 14, capítulo 1 de João, do versículo 1 ao 14, vamos encontrar o texto. Acharam? Sim ou não? Sim. Diz assim o texto bíblico: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Bonito texto. Eu chamo esse texto de fundamentos do amor de Deus. 3 fundamentos do amor de Deus. Acho que é um texto mais profundo. Alguns textos de João são bem teológicos, bem profundos. E para isso eu vou tentar, já colocando o versículo aqui, para a gente relembrar os pontos e meditar nesses fundamentos. A gente viu umas questões mais práticas da maneira de Deus nos amar e de deixar, acreditar no amor. Hoje vamos ver um pouco de alguns fundamentos. Os fundamentos são aqueles alicerces, onde a gente constrói algo, aquilo que não vai mudar. Às vezes a maneira, Deus vai agir de outras maneiras. Às vezes o deixar Deus amar, a pessoa diz, mas eu estou bem, eu acredito no amor. Então hoje a gente vai ver aquelas coisas que não mudam. Alguns fundamentos nesse texto de João. Primeiro fundamento, eu chamo aqui, né, esse é um título que eu estou dando, eu chamo de direito. O versículo 1 e 2 que nós lemos, diz que no princípio era a palavra, estava com Deus e era Deus. Por que chamar de direito? Porque, em primeiro lugar, o amor de Deus por nós é um amor por direito. Ele tem direito de nos amar e Ele tem direito sobre nossa vida. Aliás, sobre toda a criação, porque é dele. O texto mostra que, no princípio, isso aqui então nos remete, né, assim como Gênesis 1, nos remete a um ponto inicial, uma existência antes da criação. Vou dar um exemplo. Antes de você nascer bonito, como você é, um galã, uma galoa, ou uma princesa de Deus, antes de você estar bonitão e bonitona aqui, seu pai e sua mãe, já existe há tempo. Deus também existia antes de nós. A diferença é que Deus não tem nem início e nem fim. De eternidade a eternidade, o Senhor já existia. O texto diz, no princípio, antes de tudo, Deus já existia, na sua existência contínua, Ele já estava vivo, Ele já vivia em paz, Ele já vivia a sua alegria, Ele já tinha a sua comunhão. Parece que, como a gente só tem o nosso tempo, né, o mundo começa a partir da nossa existência. É mais ou menos como algumas pessoas pensam assim, mas se existir vida em outro planeta, em outra coisa, querida, eu não me assustaria, eu não sei a imensidão do universo de Deus. Deus é Senhor sobre todas as coisas, Ele existe antes de tudo. Lá em Gênesis 1, apresenta então aquela primeira criação, a criação. Como Deus fez a criação. Agora em João, ele vem falando de uma nova criação, uma criação espiritual. Não essa criação física, mas uma criação espiritual. Muita gente pensa que está vivo, mas não está, viu? Olha para a pessoa do seu lado, vê se ela está viva. Precisa não. Provavelmente
provavelmente não. Aí eu peguei pesado. Pode não estar vivo. Em João 1, mostra que é feita uma nova criação. Nesse princípio. E aí ele diz que a palavra e o termo aqui, logos, que João usa, é interessante porque na época, para alguns filósofos gregos, para o pensamento grego, quem era o logos? O logos era o princípio criador de tudo, que dava existência a tudo, mas o logos não tinha contato com o mundo material, porque no pensamento grego o mundo material é má, a carne é má. E aí sabe o que João faz? Ele quer dizer para as pessoas da época que Deus se tornou ser humano, Ele nos amou tanto que veio aqui, assumiu o nosso lugar, morreu no nosso lugar. Ele usa o termo logos, que para aqueles pensadores, para alguns pensadores da época, esse logos não podia se tornar ser humano. E ele diz, sim, foi Ele, o Criador, soberano de todo o universo. Ele se tornou como eu e você. No princípio, antes de tudo, ele já existia, e a palavra se tornou essa criatura. Ele era a palavra. E aí nos mostra também que a palavra estava com Deus e era Deus. Quem é a palavra? É Jesus, é o Logos, o princípio criador de tudo. Só que ele fala que essa palavra estava com Deus e era Deus. Tem um dos pontos teológicos mais confusos é falar da Trindade, não é como é que pode ser Pai, Filho e Espírito, são três Deus, três pessoas, e nunca se resolveu na história, eu não vou procurar resolver aqui, né? Só vamos mostrar o texto e mostrar por que ele tem direito sobre a tua vida, porque ele é Criador. Desde o princípio, Jesus estava com Deus, a palavra estava com Deus e era Deus. Em primeiro lugar, mostra então essa identidade distinta. A Bíblia nunca mistura criação com criatura, criador com criatura. O panteísmo diz que tudo é Deus, Deus está em tudo. Ou então algumas linhas, algumas religiões, alguns segmentos religiosos, ele diz que Jesus não é Deus, ele coloca Jesus menor. Só que o texto que nós estamos lendo, que é a autoridade sobre nossas vidas, diz que no princípio era a palavra estava com Deus e era Deus. Existem duas pessoas, o Logos e o Deus Pai Criador. Tudo bem? Dando aquele tilt na cabeça, né? Vai continuar dando para a eternidade, que a gente nunca vai entender isso, só o dia que a gente chegar lá, né, na presença dele. Mas uma coisa é, Jesus tem uma identidade distinta. E Ele é Deus na mesma essência. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, para aquela turminha que acha que Jesus é menor, eles vão ter que mudar o texto, e aliás, é isso que muda, né? Se você pegar alguma versão, a tradução do Novo Mundo, por exemplo, eles acrescentaram aqui o artigo e eles dizem assim, no princípio era um Deus. Só que todas as outras traduções cristãs não diz dessa forma. Por que pensar na identidade, pensar de quem é Jesus? Se Jesus não é Deus, qual foi a importância dele ter morrido, dele ter te amado? Quantas pessoas te amaram na vida e você deu fora, né? Fala, sai para lá, coisa ruim, não quero saber de você, não é assim? Agora, se ele é Deus, e ele te amou, peraí, tem um direito diferente nessa história. Aquelas pessoas que gostam de cachorro, quem aqui tem aquele cachorrinho de estimação? Pode ter outros bichinhos, né? Eu tenho uma vizinha querida que ela está sempre conversando, ela fala, filho, é filho para lá, filho para cá. Tem hora que eu esqueço que é o cachorrinho que ela está falando, né? Chama o cachorro de filho. Agora, eu nunca vi ninguém chamar o cachorro de pai, né? Aí eu acho que vai começar a ficar doido. Então, a gente sabe qual é a nossa identidade, existe um Criador. O texto quer provar, quer mostrar para aquelas pessoas que Jesus era Deus, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele tem direito na nossa vida. Foi Ele que nos criou, Ele agiu em nosso favor. É esse Deus que nós estamos falando. Colossenses 1,15 diz que Ele é a imagem invisível de Deus. Hebreus 1 diz que Ele é a exata expressão de Deus. Por isso que o cristão, ele não é fanático, é que não tem outro caminho. Tudo é Jesus, e é Jesus mesmo. Eu vou adorar quem? Vou adorar o Alain, a quarta pessoa da Trindade, como ele fala, né? O Alain, o Luizão, é assim? Olha o Silvio, santo homem de Deus. Aí a gente vai começar a adorar. Não, a Bíblia diz que no princípio era a palavra. A palavra. Não chama
a retomar o lugar de Deus, o lugar da divindade. Quem é o Todo-Poderoso, quem é o Senhor, quem é o Criador, é Jesus. E aí o texto continua, o versículo 3 ao 5, ele diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, todas as coisas. Está afirmando claramente para nós que Ele é o nosso Criador, que Ele é o Criador de todas as coisas. É por isso que Ele tem direito sobre nós. Ele nos ama por direito, o amor dEle é por direito. Foi Ele que te criou, Ele tem direito na tua vida. Ele tem direito na criação. Tem gente que trata a natureza como se fosse Deus. Confunde a criatura, a criação, né, com o Criador. A mãe natureza. Não, existe um Criador sobre todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra, foram feitas por meio de Jesus. Eu fico pensando se a gente não perde, se a gente não tem perdido o entendimento e a beleza de entender quem é Jesus. De que Ele é Deus, de que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por meio dEle. Isso nos lembra de novo, Gênesis 1 começa dizendo que Deus disse Deus, né? Ele agiu tudo pela palavra. Agora em João 1, ele está dizendo que tudo foi feito por meio de quem? Da palavra, do Logos. Ele está com Deus, Ele é Deus e Ele está agindo, tudo foi feito por meio dEle. Nele estava a vida. Lá em Gênesis, Deus nos cria e coloca o fôlego sobre nós. Te deu esse ar que você respira. Agora na nova criação, é Ele que nos dá essa vida espiritual. Por isso que ninguém nasce de novo se não for por Jesus. Ele é a vida. Nele estava a vida e era a luz dos homens. Por que a luz? Essa luz que nos capacita a reconhecer Deus. Já viu aquelas pessoas que dizem, mas eu leio a Bíblia, eu não entendo. Provavelmente, querido, a luz pode não estar brilhando muito no seu coraçãozinho. Precisa abrir a mente. Quanto mais do Espírito Santo em nós, é que a gente vai entender a palavra do Deus eterno. Ele é a luz, Ele capacita a reconhecer, é Ele que abre o entendimento, é Ele que mostra para nós. Agora isso também nos aperta por um lado. O texto ainda diz que as trevas não derrotaram essa luz. Isso significa que você pode tomar a decisão de não aceitar esse amor, de não viver esse amor. Mas você não pode dizer que não sabia. Você não vai poder mais dizer que não ouviu falar do amor de Deus, que você não precisava tomar uma decisão, que você não precisava seguir a Deus. Que você nem sabia que Ele era seu Criador, você achava que você veio do macaco, você veio do acaso. Ele nos ama por direito. Amém, gente? Estão entendendo? Está confuso? Está um pouco, mas vai continuar confuso. Isso me leva a fazer 3 colocações para a gente. A primeira delas, nesse amor por direito, é que nós podemos rejeitar o pai biológico. Quem é o nosso Criador? Você pode conviver e ser criado por uma religião, ser guiado por qualquer doutrina humana, por qualquer teoria. Mas o seu pai biológico, o Criador de todas as coisas, não é como os pais biológicos humanos que nos abandonam. Tem muitas pessoas que têm um pai de criação muito, muito mais pai do que qualquer pai biológico, correto? Mas entenda o exemplo, só para a gente perceber. Esse pai que te criou não te abandonou, não abre mão da sua paternidade, não abre mão da sua vida, Ele está indo atrás de você. Você pode correr, fugir, que você vai lidar com Ele, você vai ter que dar uma resposta. Tem muitos pais biológicos, humanos, que têm nos abandonado, é uma verdade. Eu sei que todo exemplo tem suas fragilidades, mas para nós entendermos, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e falava, mas eu tenho a minha experiência religiosa. E eu falei para ele, eu também, eu sei como é que é isso. Mas a diferença é que não é o pai biológico ainda, você está sendo criado por uma religião. Você ainda não teve um encontro com o Criador biológico, aquele que fez de verdade. Uma outra colocação que eu faço para nós, nesse ponto do direito, é que você pode tentar tirar dele o direito de Criador. Tem muitas pessoas que estão tentando negar a criação divina. Deus não é o Criador.
Agora, por outro lado, tem pessoas que reconhecem que Ele é o Criador, que Ele é Deus, mas tira dele o direito de Salvador. Atribui a salvação a outras coisas, a criação humana, a um ser humano, a uma religião, a outra coisa qualquer, a gente morta e tudo mais. Não tente tirar de Deus o direito que Ele tem sobre a tua vida. Não atribua a sua salvação às suas obras, às suas qualidades, às suas virtudes. Você é assim porque Deus te fez assim. Aliás, Ele te fez muito melhor. A gente não vive ainda a essência daquilo que Deus nos fez. Ele nos ama por direito, e aí tem mais um detalhe. Você pode continuar fugindo de Deus toda a sua vida, não convivendo com Ele, não dando tempo para Ele, não obedecendo Ele, mas vai chegar o dia, na sua eternidade, na nossa eternidade, quando a portinha da eternidade se abrir, e todo mundo está na fila, viu? Próxima senha pode ser a sua. Não vou jogar praga para ninguém, mas pode ser a nossa, correto? A hora que a portinha da eternidade abrir, Deus vai ter o direito de estar cara a cara conosco. Você pode continuar fugindo, mas vai chegar aquele dia que a gente vai ter que olhar no olho do nosso Pai, e Ele quer perguntar algumas coisas para a gente. Não dá para sair daqui nessa noite e chegar lá e dizer: olha, Deus, o Léo não explicou direito, eu não sabia que o Senhor tinha direito, que o Senhor era o Criador da minha vida, que eu precisava me render a Ti, que eu precisava seguir a Tua palavra. Deus tem direito sobre a nossa vida. Amém, gente? Continuando, segundo fundamento nesse texto, eu chamo de revelação. O versículo 6 a 9 que nós lemos diz: surgiu um homem enviado por Deus, para que por meio dele cresce. Ele não era luz, e essa luz ilumina a todos. Alguns pontos para a gente olhar para o texto. Continua aí comigo, acordadinho. Em primeiro lugar, no fundamento da revelação, é que Deus tem se revelado ao ser humano. Antes de Jesus vir ao mundo, Deus envia quem? Enviou João. Tá, mas olhando para o texto bíblico apenas aqui. Só que se você olhar para todo o Antigo Testamento, Deus já vem trabalhando com o ser humano há tempos, se revelando à humanidade. Deus se revela à humanidade através da natureza. O Salmo 19 diz: olha, a criação, os céus proclamam a glória de Deus. Deus tem se revelado a nós de todas as formas, através da natureza, através de experiências. Gente, tem pessoas em tantos lugares, eu já vi tanta história, uma pessoa lá no meio muçulmano, tantos outros meios, e a pessoa sonhar com Deus, sonhar com a Bíblia Sagrada. Deus tem se revelado à sua criação, Ele não quer perder a sua criação. Deus tem se revelado através da palavra. No Brasil, nós temos a palavra na nossa mão, e tem gente que fica: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? E Deus fala: leia, leia. Deus tem se revelado através de Jesus. Todos os anos, a nação brasileira celebra o Natal. Você acha que ela não sabe quem é Deus? Deus tem agido na tua vida, tem se revelado o quanto Ele te ama, tem nos chamado, tem nos incomodado, mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente comete um erro, não adianta a gente negar, lá no fundo fica aquele negócio buzinando, né? Por que eu fiz isso? Às vezes tem pessoas que vão endurecendo tanto, não é isso? Vai se fechando tanto para a verdade, como diz a palavra, se cauteriza, né? E aí ela começa a negar a verdade. Mas Deus tem se revelado. Deus enviou então essa pessoa para que por meio dele crescem. Eu chamo isso que Deus nos chama de volta ao lar. Por meio dele crescem, nós precisamos entender quem é Jesus. É mais ou menos aquele negócio quando você está lá no meio da turminha, aprontando, a turma do Mário, está lá aprontando, e aí vem um amigo: olha, tua mãe está vindo aí. A criançada fica toda assim: opa, preciso mudar. Mas no caso aqui a gente não estava aprontando, a gente estava sendo enganado. Deus nos chama para crer. Deus enviou João para que o povo cresce antes de Jesus chegar. Já estava sendo alertado isso.
A Bíblia diz que no fim dos tempos, o que vai esfriar? A fé. Deus se revela para que nós possamos crer. Ele tem iluminado a nossa mente, Ele tem confrontado o nosso coração. Eu diria que crer é aceitar as regras. Volta para casa. João foi um profeta de arrependimento. Ele pregava uma mensagem dura para que o povo se arrependesse. E aí o texto continua deixando bem claro que João não era a luz. Eu vou dizer que Deus já nos adverte, porque a nossa tendência é adorar a criatura em vez do Criador, é adorar os meios em vez daquele que está agindo. Você recebe a bênção, aí teu pai e tua mãe te deu aquele celularzão da moda, aí você coloca todo o valor no celular, esquece de quem te deu. A gente tem a tendência de colocar o valor em coisas, naquilo que a gente recebe. E aí Deus envia João, e o texto bíblico já é bem claro, mas ele não era a luz, ele era um meio. Por que isso? Porque João já se tornou adoração também. Todo ano a gente celebra o São João. A gente que eu digo é nação. Aí você diz, mas isso não tem nada a ver comigo, será mesmo? Quantas coisas eu e você não temos colocado no lugar de Deus? Deus tem se revelado, tem falado na nossa vida, mas nós temos colocado outras coisas no lugar de Deus. Nós não temos tempo para Deus, a gente não tem disposição para buscar a Deus, porque nós estamos colocando outras coisas no lugar de Deus. Surgiu um homem enviado por Deus para que todos crescem. Ele não era luz e ele ilumina a todos. A revelação de Deus não foi para alguns. A luz ilumina a todos. Eu não sei como é que vai fazer algumas teorias teológicas, que Deus escolhe alguns. Problema deles, porque o texto bíblico diz que a luz ilumina a todos. Deus se revela a todos, mostra o seu amor para todos. O texto bíblico diz que a luz verdadeira identifica Jesus como a luz verdadeira. Essa é a religião verdadeira, é Jesus, essa é a fé. Ele é a luz verdadeira e Ele ilumina a todos. Ele não é um pai que trata os filhos diferentes, suas criaturas diferentes. Todas as pessoas têm sido iluminadas, têm sido tocadas pelo amor de Deus. Quando eu penso no amor de Deus, eu comparo exatamente a gente aqui numa grande escuridão, e aquela luz que vem brilhando, e aquele calor tão forte que dá vontade de ir para a praia, dá vontade de pular na piscina, nem que seja aquelas de plástico, né? Aquele calor que vai tocando em nossas vidas. O texto diz que as pessoas têm sentido o amor de Deus, têm sido tocadas pelo amor de Deus. E por que elas muitas vezes não se rendem ao Senhor? Por que muitas vezes nós não mudamos a nossa postura para com Deus? Não é por falta da revelação do amor de Deus, porque Ele tem se revelado a nós. Isso é um fundamento. Ele tem se revelado a todos. Versículo 10 e 11 diz que o mundo feito por meio dele não reconheceu, os seus não o receberam. Então a revelação, Deus se revela, mas Deus não força a sua decisão. Deus não vai forçar. Deus não vai agir com a gente como se fosse uma marionete. Ele nos chama de volta para casa, Ele nos chama de volta para a família, Ele nos chama para obedecer a sua palavra, Ele nos chama para mudar de atitude, mas Ele não vai forçar. Muitas vezes a gente fica animado, né, querendo meio que forçar as pessoas, aí elas começam e depois não firmam. Tem que iluminar no nosso coração, entender o porquê que a gente quer isso. Agora, por outro lado, querido, a nossa rejeição à revelação de Deus, ela não afeta a sua revelação. Deus não força, Ele revela, Ele mostra, Ele nos chama de volta para casa, Ele nos chama para andar com Ele, Ele nos chama para mudar de atitude, mas Ele não vai forçar isso. No entanto, a minha decisão não vai justificar a escolha que eu tomar não vai justificar a minha vida. Não vai afetar a revelação. Se você opta em não mudar, eu vou sofrer as consequências disso.
Deus tem se revelado, e Ele tem falado, e Ele tem nos chamado a voltar ao seu amor. Amém? Amém, Claudete? Está claro? Isso me faz, então, trazer uma afirmação. Pergunto para você: você nunca teve nenhum tipo de experiência com Deus? Nunca foi tocado? Aliás, se você está aqui, você tem tido experiências com Deus. Não é verdade? Então Deus tem se revelado a você. Deus tem tocado na tua vida. E o que nós temos feito com essa revelação de Deus? Com essas experiências que temos tido com Deus? Deus tem usado pessoas para se revelar a você. Ele usou João para se revelar, para revelar Jesus àquele povo naquele momento. Deus tem usado pessoas para levar o amor até você. E muitas vezes eu tenho visto pessoas que experimentam de Deus, como diz um texto em Hebreus 6, experimentam da presença de Deus, experimentam da comunhão, mas aí começa a brincar, e quando vê vão se esfriando e se afastam. Ou então recebe as bênçãos, vai ficando tão bom, e começa a dar valor nas bênçãos, e deixa o Criador. Você nunca teve nenhum tipo de experiência com Deus? Uma outra afirmação: o que eu faço com essa revelação? Eu prefiro a liberdade da rua, ou seja, da minha vida sem regras, ou voltar para a casa do Pai e viver como a palavra dele quer que eu viva? O que nós temos feito com a revelação de Deus em nossa vida, com o toque de Deus na nossa vida? Eu sei, mas eu não consigo mudar. Tudo bem, gente? Terceiro fundamento, versículo 12 e 13 que nós lemos, eu chamo de condição. Condição aqui no sentido de estado. O versículo 12 e 13 diz que aqueles que o receberam, que creram, tornaram-se filhos, não de sangue ou carne, nem de vontade humana, mas de Deus. O amor de Deus, ele é um amor pelo direito que ele tem como Criador, pela revelação que ele tem se revelado à criatura, mas também pela condição, ou seja, a condição que ele quer que eu e você viva. Aí o versículo 12 e 13, ele nos apresenta essa condição. Eu te pergunto: quem são os filhos de Deus segundo o texto? Aqueles que o receberam e que creram. O que é esse receber? Vou usar a figura aqui daquele que mora na rua. Muitos moradores de rua, ele tem uma família, aconteceu algum trauma, algum problema, e ele prefere viver na liberdade, entre aspas, da rua, do que viver com a família. Aqueles que o receberam, eu diria que é como voltar para casa. Mas aqueles que também creram, aqueles que voltam a viver os princípios da casa. Debaixo de toda casa aqui tem algum princípio, tem algum modo de vida. Só que na casa de Deus também tem, viver com Deus como Pai também tem princípios. E eles não são pesados, diz a palavra. Essa condição de filho, de andar com Deus, de estar na casa do Pai, de ter a presença dEle, de ter Sua palavra, e não viver como um visitante, como um estranho. Para nós, mesmo nós que andamos tanto tempo que a gente se reúne, eu me pergunto, parece que muitas vezes eu estou vivendo como um estranho, e não naquela condição de filho que chega diante do Pai, e aquilo que eu peço no nome dEle, aquilo é me concedido, aquilo que eu abro meu coração para Ele, Ele me responde. Na condição de filho, eu não sou um visitante na presença de Deus, eu sou filho, desde que eu tenha recebido e crido no nome dEle. Aqueles que o receberam, que creram o seu nome, tornaram-se filhos. Todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Hã? Não, gente, vocês são muito maus, preconceituosos. Segundo o texto bíblico, quem que é filho de Deus? Filho, não criatura. Criaturas são todas as pessoas, mas quem que é filho de Deus? Aqueles que o receberam e que
creram em seu nome, ou seja, que vive conforme a vontade dele. É engraçado, quem tem filho aqui, você gosta do seu filho, ou você permitiria, né, que o seu filho, o exemplo de filho é complicado, vou usar o exemplo de cônjuges, que é melhor, a Miriam já está, né, pegar o Alan e a Paula aqui, a Ana, aí a condição do Mário, viu? Como é que fica dentro do parâmetro do casal? Aí você está com ele, está firme. Eu imagino que o casal tem alguns princípios. Mas, por exemplo, você aceitaria ficar com o Alan, né, ou o Alan com a Paula, mas geralmente os homens são mais complicados nesse lado. E aí, de tempo em tempo, você sabe que o Alan está dando umas saídas por aí, está pulando a cerca, como diz. E aí você sabe isso, como é que você lida com isso? Seria assim, algo normal para você? Por quê? Porque tem um princípio que está regendo a tua vida, está regendo o casal, correto? Deus também nos chama para crer no modelo de vida dele. Você não se relaciona com as pessoas fora de um padrão. Agora Deus, as pessoas muitas vezes querem que Deus se relacione com ele, aceitando de qualquer jeito. Sem eu tomar uma mudança, ter uma atitude diferente, mudar de vida. Outro detalhe, então, quem se torna filho, gente, é aquele que crê que recebe o seu nome. Por quê? Porque a herança é coisa de família. Quem aqui pega a sua herança e já está fazendo o testamento para algum desconhecido? Tem alguém que está fazendo isso? O Lucas, pegando lá parece que é 2 milhões, né, que está deixando de testamento. Então você vai deixar não para a Gabi ou para o herdeiro que está vindo aí, ou herdeira, mas vai deixar para uma outra pessoa. Claro que existe doações e tudo, mas normalmente herança é coisa de família. Quem se torna filho? Aquele que está com Deus. Está claro, gente? Sim ou não? Então eu quero andar com Deus, eu quero ser filho de Deus, eu quero ter a vida eterna. Não é pelas suas obras, ande com Deus. Creia, o receba como teu Senhor. E então ele diz que isso não acontece pelo sangue ou carne, nem pela vontade humana, mas de Deus. Eu chamo isso aqui de um parto espiritual. Como é que acontece uma gravidez? É a sementinha, não é isso? Não é a cegonha que trouxe, não, a sementinha. É a palavra grega para semente, é esperma. É uma semente no útero. Agora traz isso no sentido espiritual, onde a palavra de Deus como semente que toca no coração humano que crê. O que produz em nós? Uma vida, uma nova criatura, uma mudança. Aqui está o coração, aqui está a terra que precisa ser tocada a cada dia. E eu acho que o mundo, que as nossas dificuldades muitas vezes podem estar afetando essa terra, endurecendo essa terra, para que a semente de Deus, a palavra dele, não frutifique em nós. Estar na condição de filho é entrar nesse parto espiritual. Nenhum ritual, gente, nenhum ritual humano, seja ele qual for, de qualquer religião, produz vida. E o que vai produzir vida? Quando a palavra de Deus, seja ela por alguém, a palavra ministrada, cantada, não importa a forma, encontra fé em algum coração. Você pode estar onde for, que vai produzir vida espiritual. Muitas vezes não está acontecendo, nós não estamos mudando e não estamos experimentando mais de Deus, porque a nossa fé na palavra está sendo apagada. Nessa condição de filho, aí o versículo 14, que é o último versículo, diz que o Logos, a palavra, tornou-se carne. Não é isso? O Logos tornou-se carne e viveu entre nós. Lembra que eu falei que quem é o Deus Criador? Já no pensamento grego, ele não acreditava que o Logos, o Ser Supremo, pudesse se tornar humano porque a carne é má. E aí o texto de João vem afirmar claramente, olha, o Criador,
aquele que tem direito sobre a sua vida, aquele que tem te revelado o amor dele, ele se tornou ser humano. Eu diria que Deus assumiu a condição de servo, de pecador, de escravo, para te dar a condição de filho. E muitas vezes a gente completa 18 anos, né? Aí o narizinho vai ficando mais empinado assim. E tem uns filhos que são mais altos do que as mães e os pais, né? Você tem filho? Não está mais alto que você ainda não, né? Tem uns filhos que eles ficam mais altos do que os pais, né? Aí ele já tem 18 anos, ele já está estudando, alguns já estão trabalhando, tem carta. Aí o pai e a mãe falam alguma coisa, ele olha assim para baixo: quem é você? O que é que você quer? E agora está tão livre, se você brincar, o pai não pode tocar a mão, mas tem filha que está sentando no braço, né? Esquece da fralda que foi trocada, esquece das noites de sono que foram perdidas, esquece de todo investimento, toda luta para que crescesse e chegasse onde está. Eu e você sentadinho aqui hoje, bonito, teve um pai ou uma mãe que se esforçou para que a gente chegasse aqui. Mas eu e você também, para ter salvação eterna, para ter a presença de Deus, para ter Deus conosco, teve o próprio Deus que assumiu nossos pecados, nossos erros, nossos traumas, nossas lutas, nossos males. Ele se tornou pecador para nos dar uma condição de santo. Ele se tornou escravo para nos dar uma condição de filho. Esse é o amor de Deus. O Logos tornou-se carne, tornou-se corpo. Isso aqui também é fantástico, porque no Antigo Testamento, qual era o símbolo da presença de Deus? No Antigo Testamento, o templo, não é isso? O templo é o símbolo da presença de Deus. Claro, tinha a arca, mas depois foi construído o templo. Agora chega no Novo Testamento, onde é que está a presença de Deus? No corpo de Jesus. É em Jesus. E isso aqui muda o padrão de espiritualidade. A espiritualidade bíblica, divina, significa que tudo aquilo que acontece em meu corpo e através do meu corpo, isso é minha adoração. Segundo os princípios da Escritura Sagrada, onde é que está a minha adoração? Está aqui. Eis aqui o templo do Espírito de Deus. As palavras que saem dessa boca está mostrando se é uma adoração a Deus, se eu sou um templo de Deus ou não. Os pensamentos que passam nessa cabeça. O que essas mãos faz. O que esses pés, o que esse corpo faz. Nós somos o templo do Espírito Santo. Agora eu pergunto, querido, muitas vezes nós não estamos vivendo nessa condição de filho. Não estamos santificando o nosso corpo, a nossa vida, os nossos ouvidos. As pessoas estão falando mal de você, e aí você entra no jogo, você se diminui quando o outro fala de você. Não é assim? Mas eu não sou o que o outro diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, filho amado do Pai. Essa condição de filho, essa é a nossa espiritualidade, o nosso corpo. Tudo sendo restaurado para a glória de Deus. Amém? Isso me leva a te fazer uma afirmação. Estamos nessa condição de filho? Daquele que recebeu Jesus, que creu que Jesus é o único Senhor e Salvador, que está buscando viver sua palavra, que está buscando fazer do seu corpo, da sua vida terrena, uma vida de adoração, de serviço ao Senhor. Outro detalhe, você pode aceitar voltar para casa, ou continuar vivendo na rua a sua liberdade, fugindo do Pai. Mas você precisa tomar uma decisão.
O amor de Deus é amor por direito. Ele tem direito na sua vida. Ele tem direito na sua história, porque Ele é teu Criador. Pare de fugir do Pai. Pare de querer viver como eu quero e você quer. Ele tem direito, nós vivemos como o Pai quer. O amor de Deus é por revelação, Ele tem se revelado a você, Ele tem agido. E o amor de Deus é por condição, Ele nos chama a andar como filho, aquele que tem a herança do eterno. Amém?